Estamos começando o programa Nosso Direito, o programa Nosso Direito que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pelo Departamento de Ciências Jurídicas, o curso de Direito aqui da Uniara, em parceria com a TV Uniara. Nós estamos recebendo no programa de hoje a honrosa presença do Dr. Guilherme Loria Leone, que é advogado, mestre em Direito Privado, professor universitário e que escreveu uma obra sobre responsabilidade civil. Vamos conversar com o Dr. Guilherme sobre um novo instituto jurídico chamado Reserva Mental. Dr. Guilherme, muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa Nosso Direito, agradecemos muito a sua presença e gostaria de perguntar inicialmente ao senhor esse novo instituto jurídico que se chama aí Reserva Mental, que é um instituto novo, mas também de suma importância, para que a nosso telespectador possa conhecer no que consiste esse novo instituto jurídico, Dr. Guilherme. Professor Galhardo, a Reserva Mental, de fato, é uma novidade no direito civil. Foi trazida com a Lei 10.406, o Código Civil de 2002, conhecido como Novo Código, que na verdade essa expressão novo deve ser abolida, porque existe apenas um código. Então, o Código Civil de 2002. Está no artigo 110. Ele é oriundo do direito alemão, português e canônico. E até então, até a vigência desse atual Código Civil, se confundia os institutos com os vícios do consentimento. De fato, ele tem uma particularidade e até mesmo uma semelhança com os vícios do consentimento. Porém, a reserva mental é específica. A reserva mental no sentido previsto no artigo 110, no sentido em que a pessoa, ao externar uma vontade em um negócio jurídico, seja ele qual for, inclusive o casamento, nós teremos aí a necessidade de verificar se aquela vontade externada foi, de fato, a vontade querida pela pessoa. Se, de fato, ela desejou aquilo. Caso ela exprima uma vontade em que internamente ela não tivesse a intenção de assinar aquele contrato, por exemplo, nós falamos em reserva mental. Porém, a reserva mental, nesse ponto, ela não é aplicada, ou seja, se a pessoa externa algo em que ela não desejava e ninguém sabia disso, e ela vem exprimir isso num processo judicial ou numa situação mais adiante, essa validade do negócio jurídico subsiste. Caso, ao externar a vontade, aquela outra pessoa que ela está negociando tinha conhecimento da reserva, aí sim a reserva mental se opera. E aí o negócio jurídico pode se tornar nulo. Quer dizer, para o nosso telespectador entender melhor, no momento em que uma pessoa vai contratar com uma outra pessoa, independentemente de que tipo de contrato estamos falando, se é a compra de um bem, compra de um carro, compra de uma geladeira, compra de uma casa, ou se é, como o senhor já colocou, até um contrato de casamento, duas pessoas que vão se unir, vão passar a viver juntas, enfim, qualquer manifestação de vontade que a pessoa vai externar em um documento, vai assinar em um documento ou vai manifestar numa contratação, essa manifestação tem que realmente exprimir, mostrar que é aquilo que ela está desejando, no sentido de, se porventura ela se enganar com alguma coisa ou ela estiver sendo ludibriada ou sendo iludida, então, na verdade, ela pode se valer desse instituto para pedir o desfazimento desse negócio. É nesse sentido, professor? Exatamente, professor. Na obra, eu delimitei o tema no sentido do casamento e união estável. Mais especificamente naqueles contratos em que um dos consortes ou um dos cônjuges obrigue o outro a assinar um contrato, em que essa pessoa que está sendo obrigada a assinar o contrato não tenha real conhecimento sobre aquelas cláusulas contratuais e a real intenção daquele que está lhe obrigando. E o que nós vemos hoje, se esse contrato for inadimplido por aquela pessoa que estava, vamos exemplificar, o marido obrigando a mulher a assinar um contrato de banco, não um contrato. Uma fiança, por exemplo, uma fiança. O marido vai ser fiador de uma pessoa que trabalha com ele, no serviço dele. Pode ser. Ele pede para a mulher assinar essa fiança, por exemplo, e ela nem conhece a pessoa.
por exemplo, nem sabe as cláusulas do contrato, etc. Exato. Na verdade, até, professor, se me permite, num dos pontos do livro, eu excluo a fiança e o aval no sentido de quando alguém lhe exprime, olha, você vai assinar um contrato de fiança, ela já tem o conhecimento sobre o fato. Na verdade, seriam os contratos em que o marido, né, no nosso exemplo, pede para que a esposa assine aquele contrato e diga a ela que é um empréstimo, quando na verdade não é, e que na verdade o proveito seja obtido apenas pelo marido. Perfeito. Agora, se esse contrato é inadimplido, descumprido, o marido com certeza, fazendo com que a mulher assine, ele dividirá a responsabilidade. E é isso que eu defendo. Nesse sentido, a mulher não tinha consciência sobre aquelas cláusulas contratuais e sobre a real intenção do seu marido. Agora, nós sabemos que em muitos casais, ainda hoje, nós temos a sobreposição de um sobre o outro, não vamos dizer do homem e da mulher, porque nós temos a isonomia constitucional. Mas no mais das vezes é assim que Sim, acontece, né? O homem sobrepõe da mulher e tal. Exatamente. Então foi nesse sentido. Mas nós podemos verificar a reserva mental em qualquer relação negocial, existindo relação entre duas partes ou mais, em que uma não tenha consciência sobre do que ela está assumindo, nós teremos a reserva mental. Porém, se ela for externada de qualquer forma, seja no canhoto do contrato, que ela não contrata, não concorda com a cláusula X, né, com uma cláusula definida, aí sim a reserva mental se opera de fato e de direito. Agora, se ela não externa a sua vontade, ou melhor, se ela externa a sua vontade, porém, sem dizer que ela não concorda com uma cláusula definida, né, pelo artigo 110, a vontade externada tem a sua validade. Cabendo aí nos processos judiciais provar que houve uma demonstração de não querer, né? O que é chamado hoje, então, na doutrina, chamado de risco-proveito, ou seja, quem se beneficia deve responder por aquilo. Se ela não se beneficiou e não queria exatamente aquelas cláusulas, ela não pode ser responsabilizada, ou seja, risco-proveito. Se você se aproveita, se beneficia de algo que você tinha intenção, você também deve responder pelos danos oriundos dessa negociação, desse negócio jurídico. Do contrário, se a esposa não sofreu nenhum proveito próprio e ela, naquele momento em que ela assinou, ela não sabia bem ao certo o que estava fazendo, ela pode então se isentar de qualquer responsabilidade. É isso que eu defendo. Judicialmente, é claro, nós sabemos que existem umas situações aí que dependem da prova, que eu não trato no livro, apenas direito material, mas depende da prova, depende da posição do julgador e dos tribunais. Mas já está pautando nesse sentido, demonstrando que não existe proveito, não há por que então responder por aquilo. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito. Estamos de volta com o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7173 ou 3301-7129. Nós estamos conversando com o Dr. Guilherme Loria Leone, que é professor universitário, mestre em Direito Privado, é membro da 5ª subsecção da OAB aqui de Araraquara, da diretoria atual da OAB
de Araraquara e que escreveu uma obra sobre a reserva mental, a responsabilidade civil de uma forma em geral. Professor Guilherme, eu perguntaria, e na questão dos contratos de adesão, né, aqueles contratos padrão, enfim, essa questão da reserva mental, ela também se opera? Como é que o senhor enxerga isso? Meu entendimento é no mesmo sentido. O contrato de adesão é aquele em que existe o predisponente, aquele que prepara as cláusulas contratuais sozinho, de forma unilateral, por exemplo, o banco, a empresa financeira, ela no seu setor jurídico, ela imagina as cláusulas contratuais benéficas a ela e os problemas que podem surgir. E ali ela coloca já as obrigações de quem estará aderindo, ou seja, o chamado no direito de aderente. O contrato de adesão é aquele em que você simplesmente, como o próprio nome diz, adere ou não. Se você discordar de uma cláusula, vai ser difícil você modificá-la, né? A empresa já tem essa pré-disposição das cláusulas e esse contrato é oferecido como um produto, você aceita ou não. E, na verdade, a reserva mental se opera de fato e de direito nos contratos de adesão, sob o meu entendimento. Por quê? Porque muitas cláusulas ali estabelecidas não são de querer daquele consumidor, por exemplo, né, para exemplificar. Então, o consumidor chega até um estabelecimento comercial, bancário, que está inserida na relação de consumo, e existe uma dúvida sobre certa cláusula, ou ele não gostaria de contratar cláusula determinada, e mesmo assim ele não tem opção, e acaba aderindo a esse contrato. Nesse sentido, ele manifesta uma vontade em que ele não queria. Então, se opera a reserva mental, sim. Ainda mais se ele colocar ali no canhoto do contrato, como havia dito no bloco anterior. Então, se ele coloca ali no rodapé do contrato que ele não concorda com aquela cláusula, ou que o contrato está em branco, né, em cada folha ele coloca lá em branco, e isso vem a ser preenchido posteriormente, quer dizer então que ele não tinha a consciência, conhecimento e informação sobre as cláusulas. E, portanto, se ele não conhecia, ou se ele não concorda com certa cláusula, é porque então ele, de fato, se reservou sobre aquele ponto específico. Portanto, caberia sim a reserva mental. Quer dizer, em outras palavras, até para que o telespectador possa saber, quanto mais próximo da verdade a manifestação de quem está contratando, melhor será para todas as partes, né? O sujeito ficou em dúvida com alguma cláusula de algum contrato, é melhor ele manifestar essa dúvida, por escrito, inclusive, no próprio contrato, dizendo, olha, não concordo com isso porque não entendi. Dessa forma, ele teria amanhã como questionar isso juridicamente. Agora, eu perguntaria também, doutor Guilherme, nas questões, o senhor falou do matrimônio, do casamento, que a mulher às vezes não participa ou participa, mas não conhece ao certo o que está fazendo, e nas uniões dos conviventes, de uma forma em geral, e até faço uma provocação aqui, nas uniões homossexuais, por exemplo. Essa situação também pode ser vista? De fato, eu concordo com as uniões, inclusive, embora provocado, com as uniões homossexuais, no sentido jurídico, né? As pessoas, quando se unem, têm a intenção de construir algo juntos. Independentemente da questão sexual. Exatamente. Tanto que as decisões judiciais atuais têm pautado em alguns estados, evidente, têm pautado pelo reconhecimento da união homossexual como uma união familiar, como uma entidade familiar. Tivemos aqui no interior de São Paulo, recentemente, uma sentença reconhecendo a adoção por um casal homossexual, e nós temos também decisões de direito previdenciário reconhecendo a união homossexual para fins de direitos previdenciários, para se pleitear uma pensão, enfim. O direito já está reconhecendo a realidade social. Na verdade, a lei, o direito se presta a isso, a reconhecer uma realidade. Portanto, a união estável, trazida na Constituição de 88, reconhecendo como entidade familiar, e pautada agora no Código Civil atual, nós temos a união estável como entidade familiar, como casamento. E, portanto, nós temos também, na união estável,
a sobreposição ou a imposição de um dos consortes aí, para que o outro assine e venha aderir a um contrato que, na verdade, a intenção é só de um dele, né? Só de um deles ali. Só aquele que tem a intenção de assinar o contrato e não quer assumi-lo sozinho. Caso o contrato não seja cumprido, como havia dito, ele então dividirá o prejuízo, ainda que aquela outra pessoa não tenha tido proveito. Imaginemos, por exemplo, a compra de um carro financiado, que quem usa é só um dos cônjuges, por exemplo, e o outro acabou assinando essa dívida junto, não conhecia direito as cláusulas desse contrato, tinha dificuldade de entendê-las, não é alguém que se preocupou em procurar um profissional do direito. Nesse ponto, amanhã separam. Eles se separam e quem usava o carro e quem ficou com o carro deixa de pagar o empréstimo e o banco vem cobrar. O senhor acha que é possível a essa pessoa que se separou, que não usava o carro, que não entendeu o contrato direito, que não teve nenhum benefício, ela se valer desse instituto da reserva mental para deixar de pagar essa dívida, doutor Guilherme? Acredito que sim. Ela deve demonstrar, então, que ela não teve proveito ou qualquer benefício, mesmo que indiretamente, sobre aquele bem. Se assim ela demonstrar, imagino, e pelo menos o advogado pautará nesse sentido de convencer o juiz de que ela não teve benefício, portanto, não deve responder. Agora, doutor Guilherme, essa questão da união estável e também da união homossexual fica mais prejudicada, vamos dizer assim, na medida em que não há um documento assinado entre eles estabelecendo qual é o regime de bens desta união. O sujeito, quando casa, vai ao cartório e ali ele escolhe um regime de bens universal, separação total, etc., o que, de certa forma, para o direito facilita um pouco as coisas numa separação. Agora, na união estável entre um homem e uma mulher, ou ainda principalmente na união homossexual, isso não é possível. Qual é, digamos, a principal característica para se diagnosticar que essa união estável ou essa união homossexual tem um encaminhamento no sentido de o que eles construíram juntos é de ambos e, portanto, tanto as dívidas quanto o patrimônio seria de ambos? Como é que o senhor pode imaginar que as pessoas que estão aqui nos assistindo possam se preocupar com essa questão? Ela precisará demonstrar aí o início da união, reconhecer a união estável dentro de certo período. Ou seja, iniciou em fevereiro de 2000, fevereiro de 1990 e está findando agora em novembro de 2007. Então ela deve demonstrar o início e o fim da união. E não estando definido nenhum tipo de regime, ele se equipara ao regime legal do casamento, ou seja, o regime da comunhão parcial. Tudo adquirido após a união, então, deve ser partilhado. Porém, nós temos até, já sabemos, que é notório, inclusive, que casais, ou melhor, conviventes em união estável, eles celebram dentro de um cartório um contrato de convivência e podem ali definir, então, algo que seria análogo ao pacto antinupcial. Perfeito. Definindo que cada um adquirir será seu, só será partilhado que for adquirido o nome de ambos e assim por diante. Isso tem repercussão, evidentemente, na questão das dívidas também, né? Na medida em que eles também estão repartindo o patrimônio, também devem repartir as dívidas também. Bem, o doutor Guilherme é autor de uma obra que se chama Responsabilidade Civil. Essa obra trata exatamente da reserva legal, da reserva... Volta, botei, não é reserva legal. Ó, vou puxar de novo, tá bom? Ok? Só um minuto. É reserva legal, reserva mental. Ok. Então vamos lá, vou olhar para a câmera e puxar de novo. Bem, e o doutor Guilherme é autor de uma obra que se chama Responsabilidade Civil, da editora Juruá, e essa obra trata exatamente da reserva mental. Doutor Guilherme, nosso programa chega ao final. Gostaria de agradecer muito a presença do senhor e lhe devolvo a palavra para as suas considerações finais. Senhor Galhardo, eu que tenho a agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui na TV Uniara,
Outra ocasião estivemos aqui divulgando o congresso, que foi um sucesso. É verdade, o congresso da OAB que se realizou este ano, né? Exato. E agradeço muito a oportunidade de estar divulgando um assunto. A minha pretensão com o livro é de não pacificar, evidentemente, o tema, mas sim de colocá-lo para que o direito, dentro da nossa hermenêutica, seja interpretado e aplicado. Muito obrigado. Mais uma vez agradecemos ao Dr. Guilherme, agradecemos a você, telespectador, e convidamos a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.